maravilhoso estar com você e ainda falar desse assunto que eu sou apaixonada, né? Toxina botulínica. A harmonização já é uma paixão, mas a toxina é a nossa grande paixão, né, Marília? Nós ortodontistas, né? É, porque a gente trabalha com musculatura, né, Núbia? Você, então, é especialista em DTM. Nós já aprendemos a parte da musculatura da face, da cabeça e pescoço, desde lá o início do nosso curso de graduação, e a gente trabalha com a musculatura impedindo o movimento ortodôntico, né, em todos os nossos tratamentos, especialmente naqueles casos de pacientes com os músculos mais fortes, e a gente sabe qual a função da toxina. Mas antes de tudo, pessoal, bom demais estar com vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Eu quero agradecer a professora Núbia, minha amiga querida. A gente se conhece há tantos anos, desde lá de Bauru, onde a gente fez o nosso curso de especialização em ortodontia. Quantos anos, hein, querida? Na FOB, né, Nubinho? Exatamente. Quantos anos, né, de estudo. E eu falo assim que a nossa história é muito bonita, porque eu comecei na ortodontia, já conheci a Marília e foi maravilhoso, porque ela já tinha uma visão de tecnologia. E aí essa história também lá, nós começamos em 90, né, Marília? 92, então tem um tempo. Naquele tempo ninguém ia para os Estados Unidos e a Maria já ia. Eu falava, nossa. Ela falou, não, você vai comigo. Eu pensava, meu Deus, né? De repente eu estava num curso de ortodontia que ainda hoje é super bem reconhecido, né, Marília? Lá em Bauru, maravilhoso, muito difícil de entrar. E aí eu ali com a Marília e tive esse grande prazer de ser amiga de uma pessoa que ama tecnologia, ama estudar, ama ciência, ama estar à frente. Então, isso tudo eu tive esse prazer de ser essa amiga íntima e ela tá me levando para todos esses lados. E a ortodontia, que foi minha paixão, me levou também para os estudos de dor e disfunção temporomandibular, e a gente ia muito para os Estados Unidos, fazia muito curso. Marília sempre muito engajada nessa parte científica, né, Marília? De trazer o melhor o seu paciente no mundo. Então, mundialmente, a gente já lá no início do Invisalign, já estudando toda essa tecnologia. Ficamos um pouco separadas, né, Marília? Quando eu começo a pensar em toxina botulínica, porque a parte de disfunção temporomandibular, ela tem um tratamento muito limitado, que são as placas e o cognitivo comportamental, onde a pessoa tinha que pensar e não apertar. Aí eu comecei a procurar alguma coisa nessa relação de toxina, quando encontro meu amigo também, o Edson Meneto, também engajado nas altas tecnologias da ortodontia, ele me falou, sabe quem está dando aula e é maravilhosa, isso tem 10 anos, tá, gente? Na parte de toxina, de harmonização, a Marília. Eu falei, não acredito! Liguei para ela e aí tem 10 anos que eu estudo e graças a Deus fui introduzida na parte de harmonização, principalmente na toxina, por alguém que tem um profundo conhecimento de ortodontia, e isso traz para a gente uma segurança muito grande em relação à musculatura e a todo esse desenvolvimento. Então, a gente ainda tem aquele colega que fala às vezes, né? Mas a toxina é para odontologia, a harmonização, mesmo sendo uma especialidade, né, Marília? Ainda surge essa dúvida se é para odontologia. É óbvio que tem odontologia para o colega que visa dente, mas a gente, no primeiro ano, né, Marília, tem contato com a anatomia, com a parte de cabeça e pescoço, como você falou. A ortodontia tem os seus limites, seus calcanhares e Aquiles exatamente na musculatura, e aprendendo e tendo esse monitoramento da musculatura, a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor na ortodontia. E para quem quer fazer só harmonização, mexer só com a área de estética também, porque nos pertence, né? Tanto a parte funcional, que é maravilhosa, quanto a parte estética, trazendo esse benefício para o paciente, né, Marília? Em todos esses aspectos, na parte funcional e na parte estética. Sim. Tô falando assim, ó, quem gosta de ortodontia, os meus alunos sabem, ó, que a professora Marília já é exponencial. Em 2000 ela já tinha esse livro publicado maravilhoso, então ela gosta de ciência,
ciência, ela gosta de toda a tecnologia, mas embasada em ciência, né, Marília? Sempre trazendo o que é melhor, o que é mais seguro, com protocolos muito definidos. Por isso que eu tenho esse prazer de ter iniciado a minha parte de harmonização com a professora Marília, com os 3 P's, que são maravilhosos, que vocês vão descobrir. E aí trago para os meus alunos também toda essa parte, né, Marília? Eu falo que a minha mestra querida, tanto na ortodontia, porque aprendi muito na ortodontia com você, lógico, a nossa base em Bauru muito boa, mas naquela época a gente já buscava pelo conhecimento do padrão facial, né, outras coisas, se não só a mecânica. E aí também tive esse prazer de ser introduzida nesse mundo maravilhoso, que é uma paixão, a harmonização orofacial como um todo, e nesse capítulo à parte, né, que é da toxina botulínica, e por você. Então, isso é um privilégio, é uma honra. Isso eu falo para os meus alunos sempre. E a gente sabe que a toxina botulínica, quando a gente começou a ir lá por volta de uns 13 anos atrás, 2008, 2009, a gente se encantou tanto com esse fármaco, porque não só por conta dos aspectos estéticos, que a gente já estava numa idade querendo resolver isso na gente, eu mesmo já tinha ido procurar o profissional para aplicar toxina e melhorar as rugas da face, que as minhas eram muito fortes, pessoal. Exageradamente, que aprofundava um dedo. E olha como melhorou, tem 5 a 6 meses. Eu apliquei toxina antes de agosto, então já dando dicas para você. Toxina melhora a musculatura, modula a musculatura. O que é toxina botulínica, então? Aproveitando que a Nubia já falou um pouco aí de mim, eu agradeço muito. Ela também é uma pessoa maravilhosa, uma amiga querida, que a gente trabalha junto há muito tempo, a gente tem uma sinergia, isso é muito bom. A toxina botulínica, aí quando a gente lá com os 40, foi quando eu comecei a aplicar a toxina botulínica, eu tenho 23 anos. 38 anos, assim que a toxina entrou no Brasil, mas não pensei que fosse trabalhar com ela. Eu trabalhava como médica, uma médica que trabalhava com você, era sua parceira. Dermatologista, e aí uma cirurgião plástico. Assim que entrou no país, o cirurgião plástico que trabalhava conosco falou: nossa, tem um produto aí maravilhoso que vai tirar a ruga. E desde então eu uso há 20 anos aí a toxina botulínica. Usa nela, pessoal, né? Sim, a gente começou a aplicar tem um pouco menos, 13 anos, 14 anos. Mas eu também, em mim, com 40 anos, eu acho que modula bastante. Olha, eu apliquei toxina antes do congresso de Maringá, aí, que eu estive com você, Núbia, em agosto, antes de viajar, então já tem esse tempo. Eu até deixei as minhas marquinhas, porque eu estou querendo conversar sobre isso com as pessoas e eu gosto de mostrar na minha própria face os movimentos. Então, a toxina, ela modula a musculatura, ela é um produto que de um veneno passa a ser um remédio dos mais potentes, que modula a musculatura na junção neuromuscular, né? Através da desnervação química lá na fenda sináptica, quando a toxina, ela então cliva o complexo SNAP-SNAP25, vai fazer com que a acetilcolina não seja liberada na junção neuromuscular e o músculo vai parando de contrair de uma forma progressiva a partir de 24 horas que você aplica, 36 até 10 dias, com 15 dias estabiliza, e até 30 dias nós podemos fazer um ajuste de 15 a 30 dias. Ajuste que não é obrigatório, ajuste que a cada dia a gente precisa conhecer o protocolo daquele paciente, escrever na nossa ficha e ir fazendo daquela forma depois que você ajustou e protocolou as doses. Que doses que não são iguais para todos os pacientes, muito antes, pelo contrário, é individual para aquele paciente. E isso é uma coisa que nos traz muita tranquilidade para explicar para você, meu colega, exatamente porque a toxina, como os nossos tratamentos, a gente tem uma base, né? Uma certa... Quanto que eu vou colocar no paciente? Depende. Isso eu quero falar com você hoje. As novas tendências, que isso são dicas importantes. A toxina botulínica, quando nós começamos, era diferente. É de uma face mais natural, que movimente, com a pele mais tratada, com o músculo fazendo os movimentos naturais dele.
quando a gente era jovem. Quando a gente era jovem, tem alguns jovens, a gente é jovem ainda, mas aquele jovem lá de 20 anos de idade, pessoal, nessa época aí, o músculo ele pode estar um pouco em hiperfunção em algumas pessoas que trabalham, falam muito. Tipo aquele menino lá do Harry Potter, aquele ator, eu me lembro que eu observava as rugas dele já eram fortes desde quando ele era lá fazendo os primeiros filmes dele. Então, essa musculatura, ela é individual, a força é individual, a mímica que você faz perante os problemas da vida, né? As mímicas decorrentes de problemas ou de alegrias. Tem gente que é muito alegre, que ri demais, que conta casos, que faz piada, que é piadista. Outros são mais sérios, trabalham um pouco, movimentam um pouco. Outros têm uma sensação de dor maior. E isso é expressado, é expresso na sua musculatura através de rugas, que podem trazer os seus movimentos mais para baixo, os movimentos que trariam mais rejuvenescimento, mais que eles fazem uma depressão da sua face, te traz mais tristeza. Outros que te trazem mais alegria, como o frontal, que é o músculo da alegria, da surpresa, que levanta o supercílio. Então, esse músculo, a cada dia que passa, as tendências mais atuais falam, né? O legal hoje, as atrizes, você vê aí os repórteres, os profissionais que trabalham muito com expressões, que as mímicas continuam, que elas não. Você não fica com a face muito nada, né? Muito botocada, que as pessoas falam. Tipo... E as pessoas não gostam, elas querem voltar a uma idade que para elas era agradável, aquele tipo de rugas. Agora, tem alguns que já acham que você não vai fazer o ajuste porque você não está querendo aplicar mais toxina, porque você está querendo poupar, de repente. Às vezes algum paciente acha isso, não é. Porque se existe um produto em nível de estética que traz uma resposta maravilhosa em poucos dias, quanto à toxina, é impressionante. Eu sou apaixonada em nível estético, em nível funcional também. Nós vamos falar, pessoal, que ela trabalha com mais de 800 doenças de origem muscular, dos pés à cabeça. Isso aqui faz com que o profissional de saúde fique encantado com um produto desse, né, Núbia? É em toda a musculatura do corpo e da face. No nosso caso, a nossa face é envolvida por musculaturas em todas as áreas, que fazem os movimentos dentro esqueletais, né? Por isso que nós temos que trabalhar com a toxina para modular o masseter e o temporal, no caso de bruxismo, na área odontológica, para ajudar na reabilitação, na implantodontia, na longevidade dos tratamentos reabilitadores, para você não quebrar os seus dentes, a toxina atua nisso. Em sorrisos gengivais que incomodam tanto as pessoas, porque vocês sabem que as pessoas muitas vezes não saem de casa por conta de assimetrias, de dores da alma envolvidas em aspectos estéticos e comportamentais e de dores que fazem com que a toxina botulínica trouxe esse paciente para o convívio social, para o bem-estar, para uma melhor autoestima e até nos aspectos estéticos de beleza mesmo. Nós somos um país que estamos no terceiro ranking de que faz mais toxina botulínica, por isso que o dentista precisa tomar posse dessa área maravilhosa o mais rápido possível, porque é cliente seu que quer que você trate, que ele já confia em você os tratamentos dele, ele sabe da sua capacitação como profissional de saúde e que estuda muito essa área. E por conta das diferenças musculares, as individualidades de doses, elas dependem de vários fatores. A resposta e a toxina perfeita, que a gente coloca isso, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Toxina perfeita é procedimento perfeito. Procedimento perfeito, ou dentro das bases normais de evidências científicas, de estar dentro da biologia e da função, que é o que nós objetivamos, no caso da ortodontia, por exemplo, alinhamento dentário, função oclusal e
e equilíbrio facial, nós sabemos, pessoal, e por isso que nós somos atrás da toxina, que quando você tem, né, os dentes bem relacionados, por isso a ortodontia e o equilíbrio de oclusão, os músculos que estão envolvidos ali sobre o osso, ele vai trabalhar melhor, e a nossa busca para o equilíbrio na oclusão é buscar o equilíbrio muscular. Mas tem gente que tem musculatura mais forte do que outros, tem a face mais quadrada, mais comprida do que longa. E esses pacientes têm os músculos mais fortes, masseter e temporal, mais fortes. Por conta disso, eles às vezes fazem mais força na musculatura superior aqui do terço superior. As sobrancelhas desses pacientes são mais retas, a pálpebra fica mais sobre os olhos. Se eu mostrar uma foto para vocês aqui, a Nubia que me conhecia, a minha sobrancelha era bem baixinha, eu tinha bastante pálpebra sobre os olhos, nem conseguia passar. E a minha, porque eu sou descendente de português. Você também, me lembro, que agora está bem mais arqueada. Assim, ó, aquele olhar morto. Sim. E eu fui fazendo a toxina botulínica nesses anos todos, e olha como que essa distância aumentou para passar a sombra, olha como que eu estou com poucas rugas e foi modulando e relaxando essa musculatura. Então, se você introduzir esse produto no seu consultório, com o seu paciente que está lá para tratar odontologia, seja no implante, na endo, na estética, na orto, você precisa de músculo. O que, Anúbia? Músculo normal, né? Músculo sem hiperfunção. Então, para toda a área da odontologia, nós precisamos de uma musculatura equilibrada, uma musculatura sem muita hiperfunção. E o paciente que está com a musculatura em hiperfunção, masseter temporal, ele quebra dente. As restaurações que os profissionais fazem não tem uma prolongação, uma duração boa, né? Então, em nível odontológico, nós precisamos da toxina para a gente trabalhar com as musculaturas mastigatórias. E em nível estético, pessoal, né? Por que o dentista trabalha com a estética? Porque os músculos trabalham juntos, né? Nós precisamos quando eu aplico, por exemplo, toxinas no frontal, eu vou aplicar também nos orbiculares, vou aplicar também no complexo aqui da glabela, porque eu preciso deixar aqueles músculos normais. Se eu aplicar só em um músculo, outro músculo trabalha mais compensando. Então, eu preciso entender dessa parte de musculatura, quais são as funções musculares, e eu preciso entender sobre a forma da face do paciente. Testas pequenas como a da Núbia mesmo, eu me lembro quando eu fazia toxina nela. Quando a gente usava o Botulift, que é uma toxina que eu acho ela bem forte, ela tem uma resposta muito boa, ela relaxa bem a musculatura. Quando a gente usa doses protocolares de 2 unidades no frontal para cada ponto, né? No músculo frontal, para cada ponto que a gente aprende lá, são 2 unidades, e aí a gente foi entendendo que não eram 2 unidades, que era como, Núbia, que a gente foi vendo as individualidades do paciente, que a gente tinha que individualizar os casos, né? Para que cada paciente tenha uma mímica, cada paciente tem uma forma de face, cada paciente tem uma resposta, né, Maria? A gente via lá, dá 2 centímetros 8 pontos de 2 unidades, 16 unidades na testa, lembra? Como? Ou 20. Não tem jeito, senão eu ia pontos ficar específicos assim, né? Em zigue-zague, né? É verdade. Então, toda essa pontuação que você coloca sobre os 3 P's, que é observar o produto, observar o paciente, ver todos esses protocolos, é que faz com que quem aplica seu método tenha uma resposta muito boa, muito positiva, tanto na parte facial, para deixar uma face mais leve, toda a parte de Nefertiti, né, que você já preconizava. Hoje a gente vê muito na internet
sobre o rinotox, ou sorriso gengival, ou platisma, e isso há 10 anos você já comentava e já colocava esses protocolos para que a gente aprenda que isso é a face como um todo. É claro que o Botox ele ficou muito visualizado por ser o terço superior por conta de valores também, né, Marília? E por conta que o dermatologista ou o cirurgião plástico, ele preconizava mais essa área. Nós, na odontologia, desde que a odontologia entrou na harmonização, tem muito mais estudo, muito mais pesquisa, porque o cirurgião dentista, ele tem um público maior, subiu mais de 300% as vendas, né, de produtos, inclusive da toxina botulínica de uma marca específica, que é o Botox, ele tem essa apresentação desses gráficos, né, que a odontologia ela tem essa expressão, porque a gente gosta muito de trabalhar com ciência, e aí foi procurando fazer mais artigos. A própria especialização que começou em 2019, nós tivemos o prazer, né, Marília, de ter já em 2019. Gente, até deixa eu lembrar vocês, tem que ficar até o final da live, porque eu vou dar brindes aqui. Falei para vocês que a gente vai ter presentes, né, Núbia? Verdade. Pode continuar. Presentes. Fiquem não se atentos. esqueçam. E tudo isso faz com que a odontologia cada vez mais estude todas essas áreas, porque é muito próprio da nossa musculatura. A gente trabalha exatamente com a musculatura da mastigação, e principalmente a parte da ortodontia, que eu sou especialista em dor orofacial, mas a gente sabe que tem pouquíssimos especialistas nessa área, e que a ortodontia ela acaba envolvendo mais com toda essa parte de musculatura que ela leva para o bucomaxilo. Então, na verdade, tudo isso ele vem dessa nossa base, né, Marília, de ortodontia, onde a gente foi estudar o que melhorar para nosso, é por isso, pessoal, nosso que paciente. por conta da análise facial que a gente já observava a face do paciente para a gente trabalhar nas respostas ortodônticas, como que os nossos movimentos eram melhorados de acordo com a forma de face, como que o nosso tratamento era conduzido. Eu deixei para vocês aí, vou dar um presente sobre algo, até esqueci que eu vou falar no final. Esqueci, depois eu falo. Mas para potencializar os seus resultados. Porque a gente precisa analisar a face do paciente, a gente precisa saber a expectativa dele, a gente precisa saber por que ele foi no seu consultório. Se for na parte estética, por exemplo, você tem que perguntar para ele as experiências anteriores dele, qual que é a expectativa em relação ao posicionamento da sobrancelha. Como você fala lá, vai em algum local e a pessoa pergunta o que você quer no corte de cabelo e você fala como você gosta. Então, você ouvir o paciente é super importante. A queixa principal do paciente, o motivo da consulta que o levou ao seu consultório, você precisa ouvir. Ao mesmo tempo que você está ouvindo, você já vai fazendo um diagnóstico de movimentação dele para saber se o músculo tem hiperfunção, se ele está com bastante rugas no movimento subindo a sobrancelha, se a sobrancelha fica parada, mais baixa, com a pálpebra mais flácida sobre os olhos, se ele tem um arqueamento de sobrancelha natural, porque ele tem uma face comprida, tipo Ivete Sangalo, mais quem? Regina Casé, própria Vanessa Camargo tem a face mais comprida. Eu tenho uma face um pouco mais ovalada também, mas tem os terços bem proporcionais. Esse paciente dólico facial, o terço inferior é maior, né, Nube? Então, o paciente vai envelhecendo, mas a sobrancelha continua arqueada, e aí você precisa manter aquele padrão, porque ele se incomoda se você abaixá-lo muitas vezes. E o paciente que está com a sobrancelha baixa, hein? A gente brinca que vai embelezendo. Envelhecendo. E uma coisa que é muito importante também, né, Marília? É esse retorno. Como ele é fármaco dependente, então a gente tem a oportunidade de a cada 6 meses estar revendo o paciente, observando as outras áreas da odontologia nesse paciente, porque às vezes com 6 em 6 meses eles não voltavam para uma limpeza, mas voltam por conta da toxina, e você já vai associando todos esses aspectos também de uma qualidade. Em trazer a saúde, você tem uma remuneração diferente. É uma área da odontologia
que às vezes tem alguns colegas que ainda têm um preconceito em relação a isso. Ah, vai fazer toxina, mas ele vai ter que fazer a cada 6 meses. Mas isso que é a grande novidade para o dentista, porque ele vai voltar, tenha certeza que o paciente vai voltar. Eu estou há 20 anos voltando, porque é um benefício, é saúde. É óbvio que tem paciente que ele não quer nada em relação à ruga, mas às vezes ele quer a saúde periodontal, não perder os dentes. Como eu estava falando para você, a gente tem paciente que tem protocolo, fez barra metálica e fratura barra. Né? Então, existe paciente que tem que ser monitorado e isso o dentista tem que conhecer. Ele não precisa aplicar necessariamente a toxina botulínica, mas ele tem que conhecer. Então, a minha equipe de professores de ortodontia que não fazem a toxina botulínica, eu dou o curso para que eles possam colocar para outros colegas que façam, mas eles entenderem a necessidade de para a saúde, para melhorar todo aquele tratamento dele, para dar o máximo que existe em tecnologia para o paciente, ele conhecer a toxina botulínica. Principalmente quem faz Invisalign. Às vezes, a distalização do Invisalign é maravilhosa, mas no momento que você faz distalização, você vai tendo contato prematuro, vai tendo dor, vai tendo outras relações. Às vezes, o paciente já tinha dor orofacial e aí, com o tratamento ortodôntico, pode acontecer um momento que isso tenha uma dor, né? Tenha uma fase aguda nesse movimento, e com a toxina a gente pode minimizar todos esses problemas, trazendo a saúde de uma forma muito melhor, né? Então, é a tecnologia associada. Né? Na área da harmonização, a toxina botulínica, ela já está, eu falei, no ranking do Brasil, ele aumentou 500% na proporção na odontologia, utilizando a toxina, mais os outros profissionais de saúde. Então, é um produto muito procurado. Você que está com o seu paciente lá no consultório, você tem que colocar para ele que você aplica. É muito fácil para o cirurgião dentista aplicar a toxina botulínica, já que ele trabalha com anestesia, né? Então, ele trabalha com anestesia, ele trabalha com injeção. Ele conhece bem a musculatura, ele precisa entender bem da técnica em si, mas o mais importante é ele aprender sobre o paciente, sobre a musculatura do paciente, sobre o produto, como que ele é desenvolvido. Tem várias toxinas botulínicas, nós já trabalhamos com várias, a gente sabe que elas são individuais em relação à dose. Nós precisamos saber sobre a quantidade de dose para cada musculatura e individualizar essa dose. Por isso que nós falamos sobre testas compridas, né? Você gasta mais toxina, especialmente se o paciente tem a testa mais espessa, porque ele tem uma face mais quadrada e o tecido é mais denso, né? Tem uma estrutura maior, você tem que colocar a agulha numa inclinação correta para injetar dentro dessa musculatura, senão você não tem resposta. Você tem que saber que a dose tem que ser individualizada para esse músculo mais tônico, mais hipertrófico. Você tem que saber qual toxina que você está usando para saber o halo de ação dela. Você tem que saber se a dose se a diluição é o quê? Seca Isso. ou molhada. Isso é um tópico muito interessante, porque eu já aprendi da forma seca, né? Porque você já falava, se as musculaturas são tão minuciosas, delgadas, próximas, para que a gente não tenha, então, um comprometimento na musculatura que você não quer. Numa tão temida, a mais temida, né, das intercorrências da toxina botulínica é no depressor do nosso... Da pálpebra superior, né? Exatamente, da pálpebra superior. Pitose, então, se você né, tiver... gente? Que é deixar... Mais uma intercorrência também que pode acontecer é no sorriso gengival, na aplicação da toxina botulínica do masseter, a gente pegar o risório. Então, existe essas intercorrências, mas desde que você aplique a dose correta, e na minha opinião, como eu penso que é da Marília também, que foi ela que me ensinou assim, se nós fizermos uma diluição seca, a gente tem um risco menor, né, Marília, de ter essas intercorrências, então, né? A gente trabalha, né, pessoal, com esses músculos menorzinhos, especialmente essa área aqui de corrugador e depressor,
por conta do problema de pegar o orbicular, que fecha os olhos, para a gente não ter lacrimejamento ou ressecamento de lágrima, ou outras alterações aí de assimetrias nessas áreas. Olho, especialmente, então medo, você acha isso também, que o cirurgião dentista tem tanto medo dessa área, tem gente que tem medo, não aplica nem aqui, que esse pontinho pensa que eu que vai coloco pegar aqui no nessa área... nervo, pensa que se sangrar, eu perdeu a toxina. Eu já tive colegas, a gente faz muito curso intensivo, né? E aí pega um vasinho, liga pra gente desesperado, né? Por quê? O dentista, ele não tem esse hábito de mexer em pele, né, Maria? Isso é uma verdade. Então, Tivemos que aprender, dá né? essa impressão que é uma coisa de muito risco, mas você fazendo de uma forma adequada, aprendendo a técnica adequada, com os produtos adequados, ele não tira esse problema do risco, desse medo. Mas o mais importante mesmo é fazer um curso que te dê essa segurança, né, Marília? Na verdade, é a insegurança que deixa os colegas com medo de entrar na toxina botulínica. E uma coisa na odontologia que é muito cara são os cursos de especialização. Às vezes a gente necessita de equipamentos caros, né? Quando você vai fazer ortodontia, os alicates são caríssimos, então a gente tem uma lista imensa. E eu lembro que o Alex de Souza falava, né? Olha, da toxina botulínica, você precisa de uma seringa, que é um custo mínimo do próprio produto, mas você precisa de um alto grau de entendimento científico para que você possa fazer isso corretamente. Então, na verdade, o investimento é num bom curso, num bom treinamento, né, Marília? Numa boa forma de você aprender essa aplicação. Porque no muito custo fácil, geral né, do produto, você vai ter só a seringa e o próprio produto que você vai aplicar. Então, o custo para a gente começar com toxina no nosso consultório, ele não é alto, antes pelo contrário, a cadeira sua já está lá, você precisa de seringas de soro fisiológico estéreo 0,9%, que é uma das dicas também, você não pode usar outra solução, não deve, nem água destilada, nem soro fisiológico mais forte, porque dá dor. Eu já tive uma aluna que esqueceu, pediu para secretária dela arrumar as coisas para o nosso curso de residência aqui em Belo Horizonte. E pela primeira vez, eu tinha visto uma aluna trazer eles traziam materiais, um flaconete de soro 9%, e o paciente sentiu uma dor pós-procedimento. Aí ela diluiu a toxina com 9%, soro fisiológico, que vem em flaconete também, que a gente usa, né, pessoal, 0,9%, que pode ser em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser gelado, mas tem que ser estéreo, você tem que limpar do lado de fora e quebrar para você diluir. E o paciente imediato teve uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça, nós ficamos investigando, pedindo para ele dar ficar lá tranquilo, relaxar um pouquinho. O outro também, na outra cadeira, porque ela diluiu o vidro para aplicar em 2 pessoas, e o paciente teve uma dor de cabeça e ela parou depois de meia hora. Graças a Deus, a gente esperou. E aí, por acaso, nós fomos atrás de fazer uma reavaliação, um checklist. Quando a gente viu, eu pensei que, de repente, a toxina, a gente tem isso, pessoal, de saber, às vezes o lote está com problema, a gente tem que reportar à empresa. E aí, o que aconteceu? O paciente teve essa dor, só uma dor como se fosse uma dor de cabeça, assim, porque a gente sabe, outra dica, mas vou acabar de terminar isso, teve uma dor de cabeça e ela parou. Nós descobrimos, então, que era a 9% que estava sendo usado. Então, nós temos que usar 0,9% e não devemos mudar o diluente. Está escrito na bula do produto. Então, é usar o 0,9% estéreo, que está escrito IV lá no flaconetinho. Às vezes tem colega que também coloca água de injeção. Também não perde a ação, mas também é bem dolorido, né? Então, o material ideal dolorido, né? da diluição é o soro fisiológico 0,9%, então, a gente para ter um conforto. Usa agulhas, a gente gosta muito da agulha Ultra Fine BD, viu, pessoal? Eu adoro aquela de insulina menorzinha para criança. Ela vem graduada em meio e meio, porque já falando nisso naquela época, como a gente
gente estava falando que a gente tinha protocolos de toxina, a gente começou a aprender, a gente colocava doses iguais para a maioria das pessoas e a gente foi vendo isso. A gente que trabalha, sabe, das individualidades, a gente tem mais experiência, às vezes, nas outras áreas, na ortodontia mesmo, sabemos das individualidades de cada face da musculatura e das respostas. A gente foi individualizando os casos e colocando doses. Eu mesma adorava usar doses, se você lembra, Nubia? 1,5, 2, meio, meio na lateral do limbo, aqui bem subepitelial, para usar microdoses, para que a sobrancelha não caia. Essa seringa, ela é muito confortável, juntamente com o skin cooler, que é o gelo, a crioterapia e o Comfort Vibe. Isso dá uma experiência de conforto para o nosso paciente e ele se sente mais confortável, mesmo que ele tenha medo. A gente entender, então, essa questão do paciente em si, dar para ele uma experiência melhor, falar para ele que quando ele voltar para a gente avaliar essa toxina, que eu não gosto de falar de retoque, eu gosto de avaliar, né? Nós, Núbia, a gente fala sempre que fazer uma avaliação. Já vai querer que você reaplique, né? E não é reaplicar, é observar, né, Maria? Se a nossa dose foi adequada, se deu tudo certo como nós imaginamos e planejamos, né? Sim. Então, porque essas doses, quando a gente fazia assim igual para todo mundo, pessoal, as pessoas ficavam com a musculatura muito travada. Vocês lembram há tempo atrás que as pessoas ficavam incomodadas muitas vezes. Eu mesma fiquei muitas vezes com a musculatura muito travada. O mais famoso foi o Roberto Justus, né? Roberto Justus foi um dos mais falados, né? Que ficava travado. Eles até faziam filme, né? Que a pessoa fazia o botox, aí ia beber água, a água caía, né? Faziam gozações em cima disso, né? Desse congelamento. Isso é verdade, né? O congelamento ele acontece e as pessoas não gostam, cada dia mais elas querem naturalidade, mas nós temos que saber que a gente trabalha não é só a toxina que vai tirar todas as suas marcas nem as suas rugas. A toxina trabalha na parte estética com a musculatura, ela é injetada na musculatura para diminuir os movimentos. Mas hoje a tendência é ficar com os movimentos mais naturais, diminuir a dose no frontal, pesar a dose mais no complexo glabelar. A gente já fazia isso, porque a gente sabe que as empresas já protocolavam doses maiores para complexo glabelar, até 40 unidades, porque a toxina lá dos Estados Unidos, eu que vou lá, todo mundo que está acostumado a entrar em aviões dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem cada homem de cada tamanho. Então, existe a dose para um paciente mais forte, para um paciente que faz muita musculatura, para um paciente que faz muita exercício, né? Então, personal, ele precisa de mais dose, porque o Botox é dose dependente. Qual que é a principal coisa que você tem que saber com a toxina? Que as doses são individuais para cada musculatura. Se o paciente, então, quer uma toxina mais leve, mais natural no músculo frontal, eu preciso dar uma dose menor para ele e ela vai durar menos. Então, se tem uma coisa que o nosso paciente quer, né, pessoal? Vocês podem fazer pergunta para nós. Nós estamos aqui à disposição de responder, tá? No finalzinho eu respondo as perguntas. Estou olhando aqui. Se é uma coisa que o nosso paciente quer saber, é quanto dura, quanto custa, né? Quanto tempo que ele vai fazer esse efeito, já quer colocar e ter o efeito. Se o efeito é imediato, né? Se o efeito é imediato. Ele fica desesperado para saber amanhã, se você não avisar para ele, é outra coisa que faz parte de uma toxina perfeita, é falar dos cuidados pós-tratamento com o seu paciente. Tem muito mito, né? O que precisa, na realidade, a toxina começa a fazer efeito com 90 minutos ali, já na instrução neuromuscular, de uma certa forma, e a questão de ficar um dia inteiro sem ginástica, tem gente que fala tanta coisa, na realidade seriam 4 horas, mas a gente, já para não ter problema de pessoas que exacerbam hoje na academia, a gente sabe que tem pessoas, hoje é importantíssimo estar na academia todos os dias, a gente deixa sem esse dia, e tem gente que não deixa o paciente nem mexer, fala para ficar quieto durante 4 horas. Tem gente que nem engole. Gente, não é? Tem um paciente que já fez em outros lugares e fala assim, não, agora eu não posso falar. Doutora, eu fiz a toxina, agora eu não posso falar. Né? Tem esse mito. E alguns
Alguns colegas eu acho que falam isso mesmo para o paciente. Porque o pessoal, o que acontece é que a toxina ela tem que ser inserida dentro da musculatura. A musculatura é o quarto tecido aqui, se você considerar que a pele tem 3 tecidos, epiderme, derme, hipoderme, ele vem no quarto local, você tem que inserir a sua agulha nessa musculatura, que é um processo de aprendizado. Porque a gente tem que imaginar que são 4 milímetros ou 5 da epiderme aqui até lá no osso. Você tem que imaginar, a gente já sabe pelos exames de musculatura, especialmente pela prática em cadáveres frescos, que a musculatura ela está muito próxima, ela é muito fina, especialmente a do frontal, que quando você insere uma agulha com inclinação de 45 graus para modular esse músculo, você pode inserir ela pela metade, só que ela, por osmose, né, por diluição ali para dentro e para fora, tridimensionalmente, ela atua na musculatura. E muitas pessoas têm aquela dor de cabeça porque a agulha bate no periósteo, especialmente nos pacientes de terceira idade, mais idosos, com a pele bem fininha. Nós precisamos colocar quase o bisel só da agulha. A gente precisa inserir muito pouco agulha. Então, tudo isso, essa técnica, a inclinação, a quantidade de dose. Hoje, o frontal mais leve, né, Núbia? Sim. Tem a C-Line, que eu até apresentei, um aluno meu apresentou, Dr. Cristiano, nem sei se ele está aqui, apresentou no Congrehoff um painel mostrando que o Cotofana, hoje, ele já publicou mostrando que a gente deve pesar a mão ou a dose mais na parte superior lá do músculo fronto-occipital, né, mais próximo da metade da testa para cima, ou 60%, e colocar doses menores nessa área aqui, abaixo, no frontal, para que a gente não pese e esse músculo levante, ele mexa, ele fica dinâmico, isso é mais bonito. Então, eu coloco doses ou pontos mais superiores, com dosagens maiores, podem ser 3, se o paciente é alto, forte, musculoso. Pode ser 2, se é um homem que não tem tanta força, que pode ser 1,5 numa paciente que não tem tanta ruga. E embaixo nós passamos para 1 ou meia unidade. Isso aí é um frontal, então, que ele vai estar mais leve, ele vai fazer o movimento natural da sua função, que é... Então, eu pergunto para a gente ver, ó, vi casos de cegueira causados pela aplicação negligente de toxina. Então, olha aqui, eu então já vou te responder, tá, Bruna? Eu peso a mão aqui, então, a dose mais pesada na parte superior e menos nessa parte aqui, exatamente sobre o supercílio. Pelo menos 1 centímetro de distância a gente deve deixar. No homem, especialmente 1, na mulher pode ser mais um pouquinho. E a gente já fazia essas doses maiores. Os meus alunos que estão aí sabem que eu coloco 2, 1,5, meio, eu vario isso. Isso foi muito bom, que eu já fazia isso e vi a publicação do Cotofana, então foi de encontro ao que nós já preconizamos, né, Núbia? Exatamente. Então, gente, eu falo muito do método 3Ps para que você tenha uma toxina perfeita. Busca da perfeição. Perfeita para o cirurgião dentista ou perfeita para o paciente? Os dois, né, Maria? Responder aqui a doutora Bruna. Vi casos de cegueira causados pela aplicação negligente de toxina. Qual a melhor técnica? Bruna, você sabe que eu nunca vi caso de cegueira com aplicação de toxina. Você já, Núbia? Não, nunca ouvi falar. Nós sabemos casos de cegueira por aplicação de ácido hialurônico. Hialurônico, por uma compressão, né, da circulatória, mas a toxina, como ela é líquida, ela não tem esse poder, né, de fazer uma obstrução. E a toxina, quais são os efeitos adversos principais que ela causa? Especialmente na área aqui do olho. Pitose, falta de lacrimejamento, aquela diplopia. A pitose... Em relação à circulação, porque o que daria a cegueira, né, Bruna? A cegueira por uma falta de circulação. Parte de circulação, a parte sanguínea. Como o Botox, mesmo que ele tenha essa infelicidade de entrar na artéria troclear, eu não tenho esse poder de obstrução porque é líquido, né? Então, eu não sei em que momento poderia acontecer, né, Marília? Uma cegueira
em relação à toxina botulínica. Mesmo talvez, porque... Bruna, é porque as pessoas na Núbia, ou o paciente, ou até o profissional, ele escuta uma coisa confunde. O profissional que não conhece o produto, ele confunde o que é resultado de botox e o que é de preenchimento, tá? Botox trata a musculatura, preenchimento é ácido hialurônico, é um produto, é um polissacarídeo, é um gel que ele pode obstruir ou penetrar dentro do próprio vaso, né? No caso de cegueira, normalmente a aplicação de ácido hialurônico sobre, nós sabemos, com comunicação com a artéria carótida interna, né? Então a gente sabe disso. Mas em relação à toxina, existem vários efeitos adversos. Eu já dei muito curso de intercorrência e complicações, até fora do país, no mar, no México, aqui mesmo no Brasil. Comecei assim, porque eu gosto. A gente, né, Núbia, previne mais, a gente ensina o nosso aluno a prevenir para não remediar, então por isso que é uma toxina perfeita. Fazer muitos estudos e protocolos mais definidos para correr das intercorrências. Hein? Você tem que estar munido de parâmetros para que você não busque a toxina perfeita, sem intercorrência, sem complicações, segura, mas que vá de encontro ao desejo do paciente, às evidências científicas e aos protocolos de doses, né? Então, aqui, olha, o paciente sente dor e está sujeito a inchaços no rosto ao fazer a harmonização orofacial? Uma outra pergunta ali. Andréia Moraes. Claro, Andréia. Ela perguntou ali, está sujeito, né, Núbia? Responde, o paciente está sujeito a inchaços e a dor pós-harmonização? Sim, porque às vezes vai ser feito com cânula, com agulha, a harmonização como um todo são processos que exigem a introdução de produtos, né, para fazer esses estímulos, para fazer esses preenchimentos. E é claro, se você está colocando uma cânula, uma agulha e injetando o produto, pode pegar um vaso, pode ter um sangramento de algum vasinho e ter um edema e ter um hematoma. Esses dias a gente teve aqui uma professora que veio de Curitiba, uma speaker da Sinclair Pharma, foi fazer fios e na anestesia, que é um procedimento simples, o anestésico pegou um vasinho e a paciente ficou com um hematoma imenso, mas isso não é uma intercorrência, é uma coisa que pode acontecer. A gente está vivo, tem vasos, às vezes a pessoa toma algum medicamento que aumenta a circulação, às vezes até um alimento pode ter uma circulação maior em algumas pessoas. Tem pessoas que naturalmente bate o braço, já fica roxo. Então, no procedimento vai ter esse processo, mas são processos que estão dentro da normalidade. Sim. Né? E porque quando eu trabalho com agulha, eu não sou guiado por um ultrassom para eu saber onde estão as minhas veias. E eu mesma tenho bastante expostas, por isso que eu mesmo gosto de fazer a toxina em mim. Sim. Porque eu já conheço e sempre eu tenho um problema em vasinho com preenchimentos e outras coisas, tem olheiras. E o preenchimento, quem perguntou aqui para mim, especialmente o preenchimento, ele vai dar um pouco de inchaço. A toxina, de uma certa forma, quase nenhum. Quem trabalha, os meus pacientes, os nossos alunos, trabalhando com a seringa fininha, pondo skin cooler, fazendo, você pode usar uma lupa, fazer uma maximização do seu procedimento, que seria indicado, inclusive, para você enxergar. Você vai reduzir todas essas complicações. O paciente sai do consultório e vai para o casamento com toxina, que eu estou dizendo. Quer dizer que se tiver um vermelhinho ou inchadinho, é problema? Não, normal, porque você colocou agulha, às vezes você demorou mais, às vezes o paciente é muito clarinho, às vezes ele é alérgico à própria agulha. Ter a sensibilidade da própria pele. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. Da anestesia tópica, que a gente usa anestesia tópica, é importante para tratar. Agora, preenchimento, você falou sobre harmonização orofacial, preenchimento, fios faciais, bichectomia, lipo de papada, tudo isso são procedimentos que fazem parte dos procedimentos para harmonizar o paciente. Aí você vai ter um pouco mais de inchaço, pode ser, a gente pode diminuir isso com laser, com medicação, com terapia, com pomadinhas, usando a arnica pré-operatória.
Agora, sobre o anestésico tópico, a gente tem que também ver bem na anamnese do paciente, porque tem pacientes que têm alergia ao anestésico tópico. Né? Eu já tive paciente que teve edema, não foi pela toxina botulínica, mas foi porque ele tinha alergia e não, na verdade, eu acho que ele não sabia, porque ele já tinha usado outros tipos de anestésicos e a gente usa. Eu gosto de usar bastante o Demomax, que é super seguro, mas o anestésico tópico também ele pode, às vezes, dar esse edema. Mas tudo isso é super Vocês controlado. todos aqui na live, pessoal, me conta aí. Todos vocês trabalham com toxina botulínica? Conta para mim o trabalho. Se tem alguma coisa que você quer perguntar para mim, Valteste, Claire tá aí, eu sei que trabalham. Valtércio, Alessandra. um beijo. Tô com saudade do Valtércio, que veio aqui me Beijo, meus ajudar na especialização. queridos. Foram todos meus alunos. Devem saber que eu falo muito sobre isso. Mas quem? Todos vocês trabalham com toxina. Tem alguém aqui que não trabalha com toxina? Me conta. Mas que vai trabalhar depois de a gente falar sobre que esse fármaco é maravilhoso e que você precisa entender sobre o método 3Ps, que O que trabalha com os mais me fundamentos. encantou, Marília, a primeira aula você fala se ele é um fármaco, ele é uma benção, né? Porque trata muitos problemas que na odontologia, principalmente na ortodontia, era uma coisa que a gente não tinha o que fazer. Então, na verdade, ele é milagroso mesmo e ainda deixa a gente mais jovem. Sim. E por isso que a gente tem que entender bastante desse fármaco. Tem várias marcas no nosso mercado avisadas, de cada uma elas têm diferenciações para a gente fazer uma toxina perfeita de acordo com o que o paciente quer. A gente tem que entender desse produto em nível de farmacologia, mecanismo de ação, área de ação da toxina, como que a sua diluição interfere na expansão do produto, ou se ele vai pode ir para outro músculo. Então, a gente tem que entender bastante do fármaco em vários aspectos, e isso a gente tem estudado há muito tempo. Sabemos que o Botox é maravilhoso, que o Dyspor é uma toxina maravilhosa, que o Botulífide também. Então, todas essas toxinas, elas têm o poder de fazer relaxamento, mas elas têm individualidades, né? A gente, então, entendendo de todo esse produto, especialmente entendendo as expectativas do paciente, entendendo, fazendo uma anamnese perfeita do metabolismo dele, se ele tem comorbidade, se ele tem alergia, se ele tem problemas de saúde, porque a gente sabe que as contraindicações da toxina botulínica, elas são mínimas, né? Elas são poucas as contraindicações, por isso que esse produto é maravilhoso. Então, as contraindicações da toxina se restringem mais a problemas musculares. A Núbia mesmo passou por... Ela sempre falava comigo que tinha uma possibilidade de ter problema de... Eu tenho positivo, não é isso? uma doença autoimune, mas eu sempre uso e nunca deu problema. O que tem para o paciente que tem alguma alergia à clara de ovo. Eu tive uma paciente só que na anamnese ela trouxe o exame que ela tem alergia à clara de ovo, albumina. Isso a gente, embora seja albumina humana, né, que tem dentro da toxina botulínica, uma das contraindicações, né, Marília, é essa alergia, né? E no Dysport é a lactose, né? Sim. A albumina, né? Eu vou te responder aí, Cris, adorei sua colocação aqui. Que feliz que eu estou. O Sancler falando que teve um caso de alergia aí, Sancler. Eu também tive um caso de alergia, não eu, grave, mas uma colega minha maravilhosa, Patrícia, com o paciente dela, e a gente tratou na época. Né? A albumina, de uma certa forma, ela é muito bem selecionada, que ela vende do sangue, né, de doadores. A Allergan, por exemplo, seleciona muito bem isso, os outros processamentos de toxina, mas a gente quase nem pergunta isso para o nosso paciente. Botox, mesmo, a toxina é muito processada e quase nunca a albumina tem problema. Mas a gente pergunta, né? Está lá na nossa anamnese se tem problema de clara de ovo, que a maioria delas são feitas com albumina. A única que não é feita no Brasil é o Prosigna, né? Que é com dextrana bovina, não é com albumina. Então, o Sancler está falando aí. O Sancler foi meu aluno na especialização da PCD de São Paulo. Um prazer. Hoje é professor, que muito me encanta e orgulha. Ele é um profissional de ponta maravilhoso.
colega aí do Valteste, das minhas alunas que estão aí. Foi o caso da aluna da faculdade, foi com Botox? Com o que foi, Sinclair? Fala aí para nós. Com a toxina Botox, foi por causa da albumina, então? Ou foi por conta de outro? Porque essa outra paciente que teve esse problema de alergia grave. E quando eu tenho um problema de alergia, professora, como é que eu trato? Ah, isso é com a gente mesmo. O seu problema é entrar na harmonização orofacial ou fazer procedimento por conta de medo de intercorrência, você não precisa ter, porque nós sabemos tratar as intercorrências. Quando eu tenho uma alergia, eu tomo um antialérgico potente, pode ser Celestone, Solospam injetável, pode ser uma dexametasona injetável. Ele falou que foi com Botulift, olha. Eu trabalhei muito, Sinclair, com Botulift. Na época eu trabalhava com a Núbia, lá em Paranavaí. Nós tivemos vários anos trabalhando com a toxina Botulift. Trabalhei muitos anos com a toxina Dispor. Tenho trabalhado com a Anabota, gosto demais. Adoro a Zelmin, eu gosto muito. A Prociclo, eu tive resultados excelentes quando eu trabalhei com a Tereza lá na FAIP, em Vitória. A gente trabalhava com a Prociclo, com resultados muito bons. Eu mesmo já apliquei em mim. Botulift, eu tenho que ter cuidado, porque eu acho que ela pesa muito a musculatura se você colocar doses fortes no frontal, frontais curtos especialmente, e às vezes você pega uma placa motora e você dá um pouco de pitose de frontal, e aí a sua sobrancelha vai dar uma quedinha. Mas se você aprendendo a lidar com isso, tem uma colega lá em meu curso de biomedicina em Curitiba, que ela fala comigo assim, eu gosto da minha sobrancelha lá no teto, Maria. E aí ela pede para eu usar. Eu falo assim, então vamos usar Botox. Não, Botulift. Falei, você tem certeza que você mora longe, depois eu deixo a sobrancelha sua, eu não vou deixar ela falar, eu confio em você. E graças a Deus, realmente a gente coloca a toxina nela, a Botulift também, com mais cuidado, colocando doses mais fortes, mais altas. E aí a paciente fica com a sobrancelha alta. Mas uma dica para você ter sobrancelha alta, meu colega, é entender onde a sobrancelha do paciente nasceu de fábrica, que eu brinco, geneticamente. Se ela nasceu sobre o rebordo ósseo, é difícil, né? Ela está sobre o rebordo ósseo, e se eu tenho uma musculatura muito forte, eu sou braco, no processo de envelhecimento vai baixando aqui, a pálpebra ficando mais cheinha aqui sobre o olho. E para você levantar essa sobrancelha, você tem que fazer botox periodicamente, 3 vezes ao ano. Se você fizer só uma, sua sobrancelha não vai se reposicionar sobre o rebordo. Porque muitas vezes a pessoa pensa que arqueamento de sobrancelha, que quando a pessoa pergunta para você, o seu cliente, você às vezes acha, por isso que você tem que fazer uma pergunta muito certa e precisa para ele escutá-lo, ele quer reposicionar porque ela já caiu bastante e a pálpebra está aqui em cima. Ele está sentindo com aquele olhar de cansado, mas que dá uma sensação de falta de leveza. E aí ele quer, na realidade, reposicionar. E aí, na hora que você fizer a toxina 3 vezes ao ano, se precisar, coloca um bioestimulador, usa peptídeo botulínico, né? A gente precisa tratar a pele para que a nossa toxina fique perfeita. Como que uma toxina fica perfeita? Quando eu estou com a pele mais tratada e eu trato a musculatura, ela fica mais bonita, a face fica mais bonita. Se a face está com a musculatura, tratada e com colágeno, lisa e brilhante, eu posso até ter uma testa, de repente, mais congelada, combina com a pessoa que está querendo. Mas a gente, 57 anos como eu, a Núbia está quase igual a mim. Com uma testa congelada e não tratando essa área, muitas vezes não combina, né, pessoal? Eu já estou chegando nos 60, né? Igual a mim. Nem vamos falar sobre isso. Estou falando quanto nós formamos. Mas, Sinclair, então foi com Botulift, né? A gente tem que saber por que a paciente teve essa alergia, né? Você deve ter tratado aí com antialérgico. A gente pode usar Allegra, pessoal. Eu posso usar injetável, posso usar sublingual, eu posso usar, especialmente mais rápido, um produto injetável para a gente resolver o problema alérgico, mas a resposta da toxina ela vai continuar, não tem problema. A mesma coisa quando você acha que coloca lábio, preenchimento labial, e fica cheinho, ou fica meio tortinho, porque está em processo de inflamação, daí a pouco vai resolver. Se ficar roxinho, roxo não vai
impedir a resposta do seu produto. E aí, aqui, Núbia, quem falou para mim aqui, ó, que eu não sei, a Cris, ó, doutora, fui sua paciente no PCD Santana. Na PCD Santana, eu dei aula para esses profissionais, vários que estão aqui na live. Fiquei tão encantada que entrei na especialização de ROF. E amanhã eu vou apresentar meu TCC na ABO. Ô, Cris, parabéns. Quanto orgulho que a gente fica sabendo que a gente foi, né, um estímulo para que você isso essa área tão maravilhosa. Vale a pena, né? Tanto estudo, tanto correr em busca do melhor sempre, né, Marília? Aprendendo sempre. Isso aqui é maravilhoso com a professora Marília, porque ela vai sempre em busca do melhor, né? A parte da ciência, embasada em vários aspectos aí. Não é só chegar e fazer, né, Marília? E tem muitas horas de estudo. Eu lembro que logo que eu te encontrei, eu falei, nossa, mas eu não ouvi falar nada disso. Eu uso em mim, mas para a parte de estética. E eu comecei a pensar um pouquinho mais, porque a minha amiga dermato foi num curso de toxina botulínica para bruxismo. Aí ela voltou do curso e falou, Núbia, não é para mim, é para dentista. Os dentistas ainda não trabalham com a toxina botulínica, porque não tem nada a ver, falando de músculo da mastigação, eu não quero estudar de novo tudo isso. Você tem que ir atrás disso. Foi onde eu falei com o Edson, mas a Marília é referência. Então, graças a vocês, profissionais maravilhosos que vieram na contramão, porque quem se formou agora e está vendo a ROF nesse patamar de excelência, não sabe que há um tempo atrás era como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Que não fosse próprio da odontologia. E como, então, a Marília... como que é bom, Núbia, a gente já ter esse conhecimento para passar para o outro. Eu me Exatamente. Então, é histórico. Tem profissionais na ROF que são referência, porque foram atrás de conhecimento no exterior, com médicos, né, Marília? Foram atrás de evidências para que a gente hoje tivesse, no Brasil principalmente, uma referência de harmonização orofacial com as horas-aula, com um currículo muito bem preparado. Você lembra que foi no primeiro fórum onde a gente estabeleceu as coisas, que você estava, o fórum foi em Curitiba, então o Paraná, eu faço parte da Câmara Técnica do Paraná, o Paraná teve essa preocupação de estar aí colocando a especialidade para que a gente saísse dessa área, como se não pudesse fazer. Quantas vezes, né, saía, dentista pode fazer, dentista não pode fazer. E até hoje, mesmo tendo especialização, tem alguns colegas que ainda têm esse receio de saber se a gente pode ou não, se é propriedade da odontologia. E aí a gente vê toda essa sua preocupação e esse método 3P que é maravilhoso, porque ele formata todo esse triângulo que a gente tem que percorrer. Pessoal aí, porque nós não falamos sobre isso. Gente, a Núbia vai ter que sair, que ela me pediu, que ela tem um compromisso. Eu até estou vendo aqui 9h05. Não saiu ainda, nós vamos sortear ainda. Ó, a Cris ainda irá fazer curso em BH, venha mesmo. E esse método Núbia, que é conta para o pessoal aí, que nós já sempre... Entendimento. Esse método 3P que você vai falar é que vai fechar todo esse entendimento. Porque essa consciência do tratamento é que faz a toxina perfeita. Visagismo, toda esse que vai englobar agora, né, nesse método. A toxina, para ela ficar perfeita, nós temos que entender muito sobre todas as bases que envolvem o paciente. Vai, meu bem, já então. Eu te agradeço demais, dá um abraço pro pessoal aqui. Parabéns por todos que ficaram até agora. Olha, essa foi a primeira, espero que seja a primeira de muitas, porque eu adorei. Primeiro, estar com você, que é um privilégio, uma honra. E segundo, para a gente, a cada vez, deixar a nossa parte dentro do aspecto da harmonização orofacial com maior segurança, com maior expertise, que é isso que a gente quer, né, Marília? Formação de pessoas, de colegas com uma experiência boa para que a cada dia a odontologia tenha um processo melhor dentro da harmonização. Isso mesmo. A Valtércio dando parabéns aí, tem certeza, Núbia é uma profissional maravilhosa, fez mestrado em São Paulo também
Na Paulista de Na Paulista de Medicina. Medicina, entende muito sobre musculatura. Então, Gosto muito. a gente sabe de como a gente tem que entender sobre. Por isso que é o método 3Ps, pessoal, né? Eu tenho que entender muito sobre o paciente, todos os aspectos que o envolvem, tanto o motivo de consulta quanto os aspectos. Obrigada, é isso mesmo. Núbia super competente. Obrigada, pessoal. Tchau, 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 querida. amores. Beijo. A gente tem que entender sobre os aspectos que envolvem o paciente, né? Então, tanto em relação ao por que ele nos procurou, as dores que ele tem, se ele está com problema emocional, especialmente, que às vezes está na dor dele. Qualquer coisa que você fizer por ele, ele vai ficar feliz e ele vai te agradecer, ele vai se fidelizar e vai voltar para você. Às vezes é questão estética mesmo, porque a estética é uma coisa que dói, faz com que a gente sinta dor, às vezes não gostando de algo na gente. Eu mesmo tenho muita dificuldade com isso, pessoal. E outros aspectos, que uma hora eu vou contar para vocês o que me levou à odontologia, foi exatamente entender da tristeza que as pessoas tinham por não ter uma oclusão, um dente na boca, né? Por não ter um alinhamento dentário, por não ter uma dentição estética. E isso que é a harmonização orofacial, é um conjunto de fatores. E o método 3Ps, então, trabalha o paciente, todos os aspectos que envolvem ele. A gente quando trabalha com o ser humano, a gente trabalha com o paciente, né? Ele está... é o primeiro, ele vem primeiro do que o dente, do que a boca. A gente já trabalha com isso. E a gente tem o produto, a gente tem que saber sobre o produto que a gente está aplicando, seja ele a toxina, seja ele o peptídeo, seja ele os ativos, seja ele o ácido hialurônico, todos os aspectos que envolvem farmacológico, mecanismo de ação, etc. E o procedimento, fazer um procedimento preciso, melhorando a técnica a cada dia, de acordo com as evidências científicas, né? E sabendo que na atualidade, que eu falei para vocês, a tendência é você ter uma face mais natural, com menos preenchedores, com mais bioestimuladores, tratando mais a pele, né, do seu paciente, que pode ser com produtos mais em conta, com peelings, com microagulhamento, com bioestimuladores mais em conta, com agregados leucoplaquetários e a toxina botulínica. E a gente entendeu, então, sobre 3 aspectos principais, por isso que eu dei o nome de método 3Ps, para que você trate todo o paciente de uma forma que ele fique feliz, que a toxina passe a ser perfeita para ele, e ele vai trazer lucro na sua clínica, ele vai estar lá, vai se fidelizar, e ela vai ser perfeita para você de acordo com o processamento do seu aprendizado, do seu treinamento, repetição, que é o que leva a gente à perfeição. Nós todos sabemos disso. Eu vou agora sortear aqui, então tem uma coisa para contar para vocês, para quem ficou, tá, pessoal? Fico muito feliz de terem ficado aqui. Parabéns. Sabe o que eu vou fazer? Eu falei com a Nubinha que quem respondeu uma pergunta para mim aqui, acho que eu vou fazer assim, a gente vai dar 1 hora de mentoria, de conversa entre nós e a pessoa que ganhar aqui a resposta, responder para nós. Acho que eu vou fazer dessa forma, que fica mais fácil. Vou pedir para o Ricardo me ajudar aí. E vou falar para vocês que lá na minha bio eu deixei uma aula para vocês de análise facial imperdível e visagismo. Só vocês clicarem lá que vocês vão ter essa aula para potencializar, ajudar a introduzir você definitivamente na harmonização orofacial e no mundo, né, da toxina botulínica, que está crescente a cada dia, para que você aprenda sobre o primeiro, uma das bases que está no pilar do paciente, que é a análise facial e visagismo, que é super importante para que você faça uma toxina perfeita. E sobre a pergunta, Ricardo, você está aí para me ajudar, né? Acho que eu já respondi as perguntas aqui. É o seguinte: para você tratar um paciente que chegou no seu consultório e está com bruxismo, você aplica a toxina botulínica no frontal. Oh, perdão, vou repetir. Se você vai atender um paciente que está com bruxismo no seu consultório,
Na hora que você vai aplicar a toxina, quem já aplica toxina, ou quem não aplica, tem que pensar nisso. Ninguém falou para mim que não aplica. Você aplica toxina no masseter e no temporal, só no masseter ou só no temporal? Só no temporal, no masseter e no temporal ou só no temporal? Estou vendo as respostas aqui, vou ajudar. A Alessandra já falou aqui a resposta dela. Doutor Valtésio, masseter e temporal. Foi o primeiro a responder aqui, masseter e temporal. A Cris também, masseter e temporal. Olha, vai aos poucos. E aí, pessoal, quem acha diferente que é só temporal? Quem acha que é masseter e temporal? Quem acha alguma coisa diferente, né? Que são os pterigoideus, de repente, mas eu perguntei masseter e temporal mesmo. Eu tenho que te falar a resposta, né, Ricardo? Vou falar com todo mundo aqui. Então, Juliana também masseter e temporal. Mafra, masseter e temporal. Então, pessoal, vou dar a resposta para vocês para não haver muitas delongas, né? Então, os músculos masseter e temporal, eles são... Eu vou te falar agora quem acertou, Ricardo. Eles são músculos da mastigação sinérgicos. Eu preciso de trabalhar nos dois músculos ao mesmo tempo. Porque se eu só fizer a toxina no masseter, o temporal vai começar a doer. Se eu fizer toxina só no temporal, o masseter vai começar a doer. Se eu colocar pouca toxina no masseter e muito no temporal, o masseter começa a doer, porque o masseter é um músculo forte, um dos mais fortes do nosso corpo. Se você apertar o masseter com o dente, colocar os braços abertos e mandar alguém bater no seu braço, ele nem abaixa. Então, eu tenho que modular o músculo masseter e temporal. Então, uma dica para vocês para tratamento de funcional de músculos mastigatórios relacionados à nossa área, né? Ao sistema estomatognático. Se eu tenho um problema de bruxismo, eu trato as duas musculaturas. Se eu tenho um problema de apertamento, eu trato as duas musculaturas. Se eu tenho que fazer só uma... O paciente não sente dor nenhuma, eu posso fazer só masseter para diminuir, às vezes afilar, diminuir a força só por questões estéticas. Então, problema funcional, eu trato as duas musculaturas. Aí as dosagens são dependentes da dor, são dependentes se o bruxismo é moderado, se ele é leve ou se ele é severo, né? Às vezes eu coloco mais doses no masseter, que é sempre mais dose mesmo, mas se eu coloco mais dose no masseter, eu coloco um pouco mais também no temporal. Normalmente são 30, 20, 30, 20, 20, 10, 20, 10 unidades. Então, quem acertou? Quem falou masseter e temporal, quem falou primeiro aí, não sei se você vai fazer assim, ó. Quem falou primeiro foi o Dr. Valtécio, a segunda foi a Cris, a terceira foi a Juliana, olha aí, ó. E a Bruna também, que terminou o curso de especialização. E aí, Ricardo, nós vamos falar com a pessoa que acertou. Quem acertou para vocês, gente? Quem acertou foi o Valteste, em primeira instância, foi rapidão e colocou masseter temporal. Eu acho que, para mim, seria para você, Valteste, a nossa hora para a gente conversar sobre o que você quiser em harmonização orofacial, sobre esse assunto maravilhoso, para a gente mostrar as inovações com a toxina botulínica, a C-Line, que quando eu dei aula para você, a gente não falava na C-Line, mas a gente falava das doses individuais, a gente falava de colocar mais doses mais altas, né, para deixar o músculo fazer o movimento ficar mais dinâmico. A gente já falava para a gente não colocar toxina aqui na lateral da linha do limbo, só doses em microdoses, associar fios PDO, associar bioestimuladores, associar peptídeo botulínico, né? Gente, é isso, né? Então, vocês vão na minha bio
Ah, para todos. Vou ver o que eu faço com vocês. Nós vamos, às vezes, de repente, se o Valtesse autorizar, vocês que acertaram, entram nesse dia com a gente. Eu acho que seria justo, seria amável para nós, seria muito bom para a gente, seria gostoso estar com vocês. Tá bom, Cris? Eu acho que você está certa. Olha lá, Valtesse, como eu já te conheço, Valtesse, sabia que você, com esse sorriso, com essa pessoa bacana que você é, para você não tem problema, eu sei. Então tá bom, vamos combinar aqui, vamos. Vocês podem mandar para mim um direct lá no @ doutora Marília Figueiredo, vão lá na minha bio para vocês entrarem e terem de presente a minha aula de visagismo e análise facial. Chancler, muito obrigada pela sua presença. Cris, Ricardo, todos que estiveram aí. Tem live dia 16, é verdade, pessoal. Na terça que vem, eu vou fazer uma live com a doutora Silvia Faria, que estava aqui na live comigo, também foi minha aluna, uma profissional competentíssima, especialista em harmonização orofacial e em ortodontia. E a gente vai falar sobre o poder da toxina botulínica perfeita, dar continuidade nisso, dando mais dicas, mais informações, porque são tantas as coisas que a gente precisa falar só de toxina. Ainda vem tratamentos de pele, ainda vem o método 3Ps, ainda vem o Biohoff Essential, tem muita coisa para a gente falar. Eu estava um pouco sumida daqui, mas agora eu vou estar com vocês sempre, porque eu estou mais disposta a falar sobre esse assunto que é maravilhoso, a toxina, que eu amo tanto, que eu tenho um livro publicado, vocês sabem, um manual de dicas práticas de toxina, um manual bem interessante para quem é iniciante, para quem já é profissional, que responde muita coisa, muito mito, fica fácil de você buscar respostas, que a gente vai atualizar ele agora com uma segunda edição e que a gente já tem ele em português e espanhol. Eu quero agradecer a todos e, Ricardo, anota o nome aí das pessoas para mim, mas eu acho que eu também já decorei. E eu espero vocês no dia 16, na terça-feira, às 20 horas, para a próxima live. Fiquem de olho aí na minha bio, nas minhas informações, no Instagram. Quem tiver dificuldade de assistir a aula, manda direct também. Sim, pode mandar para mim. Qualquer coisa que vocês tiverem dificuldades, tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês novamente. E tomara que você já introduza rapidamente a toxina, preocupando-se com mais cuidados como esse, conversar mais com o seu paciente. Cada dia que passa, a gente aprende que conectar com o paciente, entender o paciente, falar com ele depois do procedimento, no pós-operatório, acolher o paciente, traz esse paciente para sempre, se fideliza e aumenta o seu valor, fazendo com que você possa cobrar um valor do seu tratamento, que é diferenciado, e eu tenho certeza que é aquele tratamento maravilhoso que o dentista é todo cuidadoso para fazer, e os outros profissionais de saúde, é claro. Obrigada, Cris. Um beijo grande, um beijo para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.